Agora você está ao vivo. Estamos ao vivo, tudo certo aí? Pessoal, vocês estão nos vendo? Fala aí pra gente se tá todo mundo nos vendo, se o áudio tá bom, tá tudo ok? André, você que tá dando uma olhada aí, tá tudo certo? Todo mundo nos vendo? Sim. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos deixar as perguntas para um pouquinho depois. Eu e o Dr. Diogo, a gente vai dar uma introduzida ao que é vitamina D para vocês. E essa é uma vitamina muito importante, tá? Para vocês poderem entender um pouquinho sobre vitamina D e também sobre a maneira que nós costumamos olhar exames aqui no Espaço Volpe, eu queria explicar para vocês o que é considerado um exame normal, tá? A vitamina D, por exemplo, até 2017, era considerada normal entre 30 a 100. E hoje, ela é considerada normal entre 30 a 60. Eu vou explicar o que acontece com a vitamina D e com outros. Quando nós vemos a faixa de normalidade de um exame, vocês estão conseguindo ver tudo direitinho aqui, gente? Dá uma olhadinha aí, estão vendo, estão enxergando essa folhinha aqui que eu estou colocando? Bom, faixa de normalidade de um exame é uma curva de Gauss. Eu vou dar um exemplo. As pessoas coletam a vitamina D de 20 mil pessoas e os 2,5% da vitamina D mais baixa e os 2,5% que tem a vitamina D mais alta e considera esses 95% normal, tá? Isso não significa que você está mais saudável ou menos saudável. No caso da vitamina D, por exemplo, tem alguns estudos muito importantes que foram feitos por um cara chamado Michael Holick. Esse cara mostrou que populações com níveis maiores de vitamina D tinham um nível de prevenção para essas doenças aqui muito melhores e que ela podia servir de tratamento também em níveis mais altos. Então, a vitamina D, por exemplo, é o tipo de vitamina que você não vai querer estar na média, tá? Por que em 2017 caiu a média da vitamina D? Porque as pessoas estão tomando menos sol. Tá todo mundo hoje trabalhando em escritórios, consegue tomar sol sempre, Diogo? Jamais. Também não consigo tomar sol, não. Então, caiu um pouco o nível da vitamina D. A vitamina D você quer estar nos 2,5% que tem mais do que a média da população. Já a insulina, por exemplo, que é um hormônio que tem uma relação de inversamente proporcional à longevidade, ou seja, quanto menos insulina, mais tempo você vive, você quer ter ele baixo. Então vai ter exames que você vai querer estar no terço inferior da normalidade, vai ter exame que você vai querer estar na metade, vai ter exame que você vai querer estar no terço superior da normalidade. É o caso da testosterona, por exemplo, você quer estar sempre no terço superior da normalidade. Talvez até um pouquinho mais, mas se você tiver muito mais, vai começar a cair cabelo, vai começar a ter muita acne, o homem vai ficar muito irritado, no caso da mulher, os efeitos virilizantes. Então, cada exame, a gente não vai ver só um nível de taxa de referência. Nós vamos ver realmente o que vai fazer bem para você. E para você, eu não estou falando com todo mundo. Para você, eu estou falando com cada um dos pacientes que nós atendemos, tá? Então, para passar um pouquinho só de valores sobre a vitamina D, um dos autores que eu mais gosto que fala sobre nutrição, que é o David Perlmutter, autor de A Dieta da Mente, de Manual da Dieta da Mente, que tem um centro dedicado a estudos, ele preconiza que as pessoas deveriam ter uma vitamina D de 80, tá? Uma clínica americana muito famosa, chamada Cenegenics, que trabalha com envelhecimento, preconiza uma vitamina D de 70, tá? E o Grupo Longevidade Saudável. O Grupo Longevidade Saudável aqui no Brasil, eles já aprimoram e falam de 80 até 120 nanogramas por ml. Então, é importante saber, vocês não querem estar na média, querem um pouco acima. Por quê? O Dr. Diogo vai explicar. Exatamente. Eu fiz alguns tópicos aqui para conversar com vocês sobre a vitamina D. Daqui a pouco respondemos dúvidas, pessoal. As dúvidas vocês vão colocando aí que a gente vai responder na sequência, tá? Primeira coisa que eu queria definir com vocês é assim, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Isso quer dizer o quê? Que é uma vitamina que dissolve bem em gordura. Você tem 4 vitaminas que são lipossolúveis, a A, a D, a E e a K. Então você precisa que haja gordura na sua dieta para que você absorva melhor essas vitaminas. E a forma que ela foi classificada como uma vitamina, na verdade, ela foi erradamente classificada como uma vitamina, porque hoje a gente sabe que ela é um hormônio, ela tem várias funções hormonais e ela é derivada do colesterol, assim como os outros hormônios que a gente conhece, estrogênio, progesterona, cortisol, testosterona, todos eles são derivados do colesterol e por isso são chamados de hormônios esteroides.
Então, a vitamina D, ela também é um hormônio derivado do colesterol. Por quê? Porque o colesterol lá na sua pele, ele vai haver uma ação do sol, a radiação solar, a UVB, ela vai agir na sua pele e vai converter isso num pró-hormônio vitamina D, que depois ele vai lá no seu fígado, vai fazer uma outra conversão, vai formar também o 25-hidroxivitamina D, que é o que a gente dosa no sangue, e depois ele vai para o rim, você vai receber a ativação final, formar um 25-dihidroxivitamina D, que vai realmente exercer a sua ação. Só que a gente, na hora que dosa no laboratório, a gente não dosa 1,25, a gente dosa 25. Por quê? Porque a 1,25 ela é muito lábil, ela dura mais ou menos 2 horas no seu sangue e a concentração dela é muito baixa. Agora, a 25-hidroxivitamina D, que é o que você vê todo mundo dosando no laboratório, ela dura até 2 semanas e a concentração é maior. Então é por isso que a gente dosa ela no seu sangue. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que você precisa, para você ter uma boa formação de vitamina D, o colesterol. Então, as dietas, hoje ainda se tem muito medo do colesterol, de querer tirar o colesterol da dieta. Isso, na verdade, não é a realidade hoje, tá? O colesterol, 75% do colesterol que você tem no seu sangue é você mesmo quem produz, justamente para produzir esses vários hormônios esteroidais que você precisa. Então, você vai precisar do colesterol e você vai precisar da radiação solar. O horário que você mais consegue ter a UVB, porque você tem a UVA e a UVB. A UVB é que mais age aí para a produção de vitamina D. É naquele horário de pico ali, entre 10 da manhã até as 4 da tarde, que é justamente o horário que os dermatologistas falam para a gente não pegar sol. Por quê? Porque tem-se o medo do câncer de pele. Só que a má interpretação dessa questão é a seguinte: o câncer de pele ele segue uma curva em U. Quer dizer, se você, um invertido, né? Se você se expõe muito pouco ao sol, você vai ter alta taxa de câncer, de qualquer câncer. Por quê? Porque você não tem níveis adequados de vitamina D e mais para frente eu vou falar para vocês que a vitamina D age na imunidade, age no câncer também. E quando você tem uma exposição solar muito exagerada, você vai para outra perna do U e você acaba também tendo um alto índice de câncer. Agora, a vitamina D na quantidade exata, a exposição solar na quantidade exata, ela é benéfica para o nosso corpo. As civilizações a vida inteira se exporam ao sol. Os nossos antepassados eles viviam muito mais no sol do que a gente e a incidência de câncer é menor. Então é importante que você tenha uma exposição solar diária. Quanto? Depende muito do seu tom de pele. Para pessoas mais claras, elas vão ter que ficar menos, porque elas se queimam muito fácil. E é a queimadura repetitiva que vai gerar o câncer. Então, o que a gente geralmente preconiza é ali de 15 a 30 minutos, mais ou menos, nesse horário de pico, de 10 a 16 horas, principalmente no horário do meio-dia, que é o horário que a exposição de UVB é maior. Se você tem a pele mais clara, você vai tentar ficar mais próximo dos 15 minutos, você não vai se expor tanto. Se você tem uma pele mais morena, você tem uma resistência maior para queimadura, você às vezes conseguiria ficar os 30 minutos. Aí a pergunta é, e se eu quiser ficar mais tempo? Aí você vai ter que se proteger, você vai ter que passar o protetor, porque a sua pele não está preparada, você quase não se expõe, você não está preparada para pegar tanto tempo de sol, você vai acabar se queimando. É por isso que o pescador ele fica o dia inteiro no mar, no alto mar, e eles têm uma baixa incidência de câncer. Embora eles peguem o sol o dia inteiro, eles não usam protetor. Por quê? Porque a pele já está treinada. Todo dia eles estão se expondo, eles já têm uma certa resistência a essa questão e tem níveis altos de vitamina D também, que é protetivo. Outra forma de você conseguir a vitamina D é através da alimentação. Não é a principal forma é através da radiação solar. Na alimentação você consegue ter alguma quantidade, mas não espere só através da alimentação ter níveis ótimos, como o Thiago falou, que você não vai conseguir. Que alimentos que a gente vai encontrar? Óleo de fígado de peixes, como óleo de fígado de bacalhau, os derivados lácteos que tenham gordura, por exemplo, os queijos gordurosos, a manteiga. Eu sei que já colocaram na sua cabeça de que o queijo bom é o queijo branco, que você tem que tirar a gordura de tudo, que o leite tem que ser desnatado, mas na verdade, para a vitamina D isso não é relevante, entendeu? Não é esse o problema, tá? Você precisa ter fontes boas de gordura. Existem as gorduras ruins e as gorduras boas. A gente não está falando aqui de óleo de soja, de milho, canal de gordura ruim, a gente está falando de gorduras boas. Agora, tem a suplementação também. Você pode falar assim, eu comprei um centro, algum suplemento que tem lá vitamina D. Você tem que olhar qual é o tipo de vitamina D que ele tem. Porque existe a vitamina do tipo 2, que é o ergocalciferol, que é o do tipo vegetal. E você tem a vitamina D3, que é o colecalciferol, que é o tipo que a gente tem no corpo humano. Então, alguns suplementos para baratear custo, eles acabam colocando vitamina D2 e não vitamina D3. Então é importante você se atentar a isso se você está tomando algum suplemento.
Aí a pergunta que se tem é, qual é a função da vitamina D? Para que ela serve? Antigamente, classicamente, o que a gente aprendeu na faculdade de medicina é que ela controla o metabolismo do cálcio. O que ela vai fazer? Nos ossos, ela vai fazer com que o cálcio se apregue mais ao osso, fortalecendo o osso. Nos rins, ele vai fazer com que você elimine menos cálcio pela urina, absorvendo mais cálcio, mantendo mais cálcio no seu sangue. E no intestino, ele vai facilitar a absorção do cálcio que você ingeriu. Então, o que ela está querendo fazer é aumentar o volume de cálcio no seu sangue e permitir uma calcificação óssea melhor. Agora, vários estudos já mostraram que a gente tem receptores de vitamina D em várias células no nosso corpo, como as células pancreáticas. Então, é por isso que pessoas que têm uma vitamina D adequada controlam melhor sua glicemia. É nos linfócitos, então é por isso que a vitamina D age bastante na questão da imunidade. Nos músculos, já tem estudos mostrando até que a vitamina D ajuda a ganhar músculo, a gerar hipertrofia, tá? E nos neurônios, então, por exemplo, a depressão é uma doença que está muito ligada com baixos níveis de vitamina D, então toda essa questão é importante a gente pensar. Então a vitamina D ela vai agir como mediador de processos inflamatórios, então se você tem inflamação crônica, você tem diabetes, hipertensão, colesterol alto, síndrome metabólica, você está cronicamente inflamado e a vitamina D vai ajudar nessa questão também. Na autoimunidade, então doenças autoimunes, tiroidite Hashimoto, artrite reumatoide, psoríase, todas essas doenças autoimunes melhoram quando você tem níveis adequados de vitamina D. E o grupo Longevidade Saudável até eles pregou de você utilizar doses altas de vitamina D para os pacientes que estão com doença autoimune. Ajuda no controle pressórico, ajuda a prevenir o diabetes e inclusive o câncer, tá? Porque mexe com essa questão imunitária também. A vitamina D, para você ver como ela é importante, que ela age em mais de 200 genes no nosso corpo, então tem muitas funções importantes, tá? Aí importante lembrar, nas células do nosso corpo existem somente, todas as células somente têm receptores para duas substâncias. Um é o hormônio T3 Sim. E outra é a vitamina D. Exatamente. Todas as células do nosso corpo, receptores só para esses dois. Olha a importância da vitamina D. No grupo Longevidade Saudável, eles até colocam como um grupo G, que eles falam assim de gravidade. Você tem que resolver quando o paciente chega na sua frente. É vitamina D, o T3, a parte da tireoide, a melatonina, que é importante a gente dormir bem. Então, tudo isso está integrado. Todo o sistema endócrino aí está integrado. Pessoal, daqui a pouquinho começamos com as perguntas, tá bom? Segura a aí gente que vai já vai virar o celular pra gente, vai ver as perguntas e aí nós respondemos, tá bom? O doutor já vai terminar. Eu vou terminar aqui. Aí a pergunta que vocês têm geralmente é assim, o que vai gerar se eu tiver esses níveis baixos aí de vitamina D? Vamos pensar, eu estou com 15 de vitamina D, o que isso pode me causar? Classicamente, o que ele pode causar em crianças é o raquitismo. Você já deve ter visto alguém com aquela perna do Garrincha, aquela perna arqueada, é porque faltou vitamina D na gestação e na primeira infância da criança, ela cresce com essa deficiência óssea. No homem vai gerar osteomalase no adulto, né? Que traduziria como ossos moles, ossos frágeis, né? E no idoso ele pode predispor ele a ter osteoporose. E é muito comum que o idoso tenha deficiência de vitamina D. Por quê? Porque ele se alimenta pouco, ele fica o dia inteiro dentro de casa, ele não se expõe ao sol, então geralmente tem uma vitamina D mais baixa. E quais são as causas de você estar, por exemplo, com a sua vitamina D baixa? A primeira é a baixa exposição solar. Hoje em dia, a maioria das pessoas se expõe ao sol, eu sou culpado disso também, eu não me exponho ao sol, eu saio de casa, está de noite, eu volto de casa, está de noite. Só que o suplemento é o que eu vou falar depois aqui para vocês. Outra coisa são as dietas com baixa gordura. Se você tira muito, você zera a gordura na sua dieta, você vai ter dificuldade de absorver a vitamina D e as outras vitaminas lipossolúveis também da sua dieta. Embora a vitamina D não seja a principal fonte da dieta, mas vitamina K, vitamina E, vitamina A também são importantes, tá? E outra coisa é se você é operado de vesícula, se você fez uma colecistectomia. Agora que você não tem mais a vesícula, você não tem aquele reservatório da bilis que ajudaria você a absorver aí a sua vitamina D. E existe problema a gente ter, às vezes, o excesso também pode ser ruim? É muito raro, eu nunca vi um paciente, eu acho que o Thiago também nunca viu. Os valores hoje que são considerados normais é de 20 a 100, né? 20 é aquele mínimo para você não ficar doente.
e 100 é o que eles consideram assim como seguro, mas o que a gente falou, a gente quer valores aí mais para cima de 70, 80, e eu já vi pacientes até com valor de 130 e não ter nenhum sintoma, entendeu? Mas eu vou descrever aqui para vocês alguns sintomas que é possível acontecer quando você tem um valor acima de 100. Fraqueza, náuseas, perda de apetite, dor de cabeça, boca seca, gosto metálico, vômito, constipação, diarreia, câimbras e a hipercalcemia, que é o excesso de cálcio no sangue. Agora, sobre a suplementação, que é o ponto que a gente queria chegar, você tem várias formas de você suplementar. Tem oral, você pode suplementar por gota sublingual, você pode comprimido sublingual e a forma injetável. Aqui na clínica, a gente gosta de utilizar uma dose de ataque injetável. Por quê? Porque a maioria dos pacientes, chega aqui, 90% dos pacientes, estão com vitamina de 15, de 20, níveis muito baixos. Se você for esperar o oral para subir, isso vai demorar meses. O paciente precisa melhorar clinicamente. Então a gente já dá um start aí para subir bastante a vitamina D e a gente complementa ali com doses de manutenção. Aí você pode estar me falando assim, não, doutor, mas eu já tomo cálcio para minha osteoporose. Meu querido, o cálcio sozinho não adianta, porque se você está com níveis baixos de vitamina D, lembra que eu falei, o intestino, ele precisa da vitamina D para absorver aquele cálcio que você ingeriu. Então, provavelmente esse cálcio está saindo nas suas fezes e você não está ingerindo bem. Aí você pode falar assim, não, mas o meu suplemento, ele tem cálcio e tem vitamina D. Geralmente a dose que eles põem é muito baixa, muito menos do que a gente usa aqui, tá? E só fazer isso vai fazer com que, beleza, o seu intestino vai absorver esse cálcio. Mas esse cálcio, será que ele vai para o osso? Tem que lembrar que existe uma outra vitamina lipossolúvel, que é a vitamina K2. Ela é como se fosse o GPS do cálcio. Ela direciona o cálcio para onde ele tem que ir, que é para o osso, e não para a artéria, para o coração. Então aqui a gente gosta de fazer essa dose de ataque, a gente suplementa a vitamina D associado com outras vitaminas lipossolúveis também, como a vitamina K2, para facilitar essa absorção, essa incorporação no osso do paciente. E aí, vamos responder algumas perguntas? Vamos lá. Então, vamos agora virar o celular aqui pra gente. E aí a gente vai interagir um pouquinho com vocês. Pessoal, lembrando que as perguntas hoje são sobre vitamina D, tá bom? Não vamos falar sobre outro assunto pra gente não ficar... Vamos lá. O Fernando perguntou assim, se tomar vitamina D, o organismo deixa de produzir? Então, a questão é o seguinte, a sua produção sempre vai existir, tá? A questão é que o seu corpo ele tem uma certa forma de regular o excesso. Então, por exemplo, você nunca vai ver alguém com hipervitaminose D... Tem que virar aqui, peraí. Aqui, ó. Nesse aqui... Não, tinha um rostinho que vira, não tem? Tem um rostinho. Aqui a setinha. Viramos, conseguimos. Então... Termina de responder essa daí. Você dificilmente vai ver alguém com hipervitaminose D só pelo sol, porque existe um mecanismo regulatório. Agora, quando você toma vitamina D oral ou injetável, você consegue às vezes extrapolar esse valor, você consegue às vezes ir para cima de 100. Aí a pergunta que ele falou deixa de produzir? A questão é, se você já está com níveis altos de vitamina D, ele diminui a produção. Eu não creio que vai ser zerada, a não ser que você tomar uma dose muito cavalar. Mas doses adequadas, a diminuição solar pode diminuir, mas ela sempre vai estar existente, tá? Quanto tempo devemos tomar sol por dia? Eu acho que foi aquela pergunta que eu respondi no começo, né? De 15 a 30 minutos todos os dias, nesse horário de 10 às 16 horas, que é o horário que o sol está mais forte. E vai depender de pele, do tom de pele que você tem. Agora, ó, entrando aqui nas perguntas que estão mandando, o Dr. Alcides perguntou pra gente qual a dose que passamos de vitamina D. Na verdade, Dr. Alcides, isso vai depender muito da dose que o paciente tem, tá? Então, eu chego a passar para alguns pacientes 2.000 unidades por dia, e isso é suficiente. E eu chego a passar por outros pacientes uma dose de ataque que pode chegar a 600.000 unidades injetável e continuar com 5.000 por dia. Vai depender muito da dosagem. É muito particular isso aí. Exatamente. Tá? Alguém perguntou aqui, qual a diferença da via sublingual para oral? Na minha opinião é o seguinte, a via oral ela pode ter outros comemorativos que vão atrapalhar a sua absorção. Por exemplo, você não tem uma vesícula funcionando direito, você tem um cálculo na vesícula, você não absorveu uma refeição com gordura junto com aquela vitamina, você estava de estômago vazio, você não está, tem vários outros comemorativos que podem interferir. Agora, na sublingual, você bateu ali, ela já absorveu. Então, eu acho a sublingual sem interferências, eu acho ela uma via melhor. Qual tipo de exame devemos fazer para saber o nível? É o que a Simone está perguntando. Simone, o Dr. Diogo falou um pouco mais cedo. Tem que dosar a vitamina D3, 25 OH vitamina D3. Exato. Tá? E vamos lá.
A minha vitamina está em 13, o que faço? Muito Meu Deus baixo. do céu. Tem que começar já com uma dose de injetável para subir isso rápido, entendeu? Você está correndo o risco de todas aquelas doenças que a gente falou, depressão, pressão alta, diabetes, colesterol alto, todos esses problemas. E depois fazer uma dose de manutenção aí individualizada, né? Uma coisa importante, se você não tem acesso a um médico que possa te ajudar com isso, cara, corre pro sol e compra vitamina D de 2.000 unidades, existe prontas, tá? Começa a tomar, termina de responder essa daí. Você dificilmente vai ver alguém com hipervitaminose D só pelo sol, porque existe um mecanismo regulatório. Agora, quando você toma vitamina D oral ou injetável, você consegue às vezes extrapolar esse valor, você consegue às vezes ir para cima de 100. Aí a pergunta que ele falou deixa de produzir? A questão se você já está com níveis altos de vitamina D, ele diminui a produção. Eu não creio que vai ser zerada, a não ser que você tomar uma dose muito cavalar. Mas doses adequadas, a diminuição solar pode diminuir, mas ela sempre vai estar existente, tá? Quanto tempo devemos tomar sol por dia? Eu acho que foi aquela pergunta que eu respondi no começo, né? De 15 a 30 minutos todos os dias, nesse horário de 10 às 16 horas, que é o horário que o sol está mais forte. E vai depender de pele, do tom de pele que você tem. Agora, entrando aqui nas perguntas que estão mandando, o Dr. Alcides perguntou pra gente qual dose que passamos de vitamina D. Na verdade, Dr. Alcides, isso vai depender muito da dose que o paciente tem, tá? Então, eu chego a passar para alguns pacientes 2.000 unidades por dia, e isso é suficiente. E eu chego a passar por outros pacientes uma dose de ataque que pode chegar a 600.000 unidades injetável e continuar com 5.000 por dia. Vai depender muito da dosagem. É muito particular isso aí. Exatamente. Alguém perguntou aqui, qual a diferença da via sublingual para oral? Na minha opinião é o seguinte, a via oral ela pode ter outros comemorativos que vão atrapalhar a sua absorção. Por exemplo, você não tem uma vesícula funcionando direito, você tem um cálculo na vesícula, você não absorveu uma refeição com gordura junto com aquela vitamina, você estava de estômago vazio, você não está, tem vários outros comemorativos que podem interferir. Agora, na sublingual, você bateu ali, ela já absorveu. Então, eu acho a sublingual sem interferências, eu acho ela uma via melhor. Qual tipo de exame devemos fazer para saber o nível? É o que a Simone está perguntando. Simone, o Dr. Diogo falou um pouco mais cedo. Tem que dosar a vitamina D3, 25 OH vitamina D3. Exato. Tá? E vamos lá. A minha vitamina está em 13, o que faço? Meu Deus do céu. Tem que começar já com uma dose de injetável para subir isso rápido, entendeu? Você está correndo o risco de todas aquelas doenças que a gente falou, depressão, pressão alta, diabetes, colesterol alto, todos esses problemas. E depois fazer uma dose de manutenção aí individualizada, né? Uma coisa importante, se você não tem acesso a um médico que possa te ajudar com isso, cara, corre pro sol e compra vitamina D de 2.000 unidades, existe prontas, tá? Começa a tomar pelo menos 2.000 unidades por dia, toma o máximo de sol possível, mas tenta procurar um médico, tá bom? Em quanto tempo devemos medir o nível de vitamina D? Depende, assim, se você está só se expondo ao sol, você não precisa fazer uma medição tão frequente. Agora, se você está tratando, por exemplo, a gente vê os pacientes aqui a cada 2 meses, então a cada 2 meses a gente vai pedir um novo exame, mas porque é o nosso protocolo de tratamento, né? Eu acho que para você que está só pegando exposição solar uma vez por ano, eu creio que já está bom para você ver como é que está seu nível. Bom, eu tomo 5.000 unidades de vitamina D3 oral, parabéns, é uma dosagem excelente essa. Tem alguma melhor parte do corpo para absorver melhor a vitamina no sol? Não tem. Você tem que expor o corpo inteiro, você tem que ficar de biquíni, né? Outra coisa, as partes do corpo que já estão mais resistentes ao sol, por exemplo, seu rosto, ele não vai absorver tão bem. A parte que você está escondida, que não está tão exposta, ela vai estar mais sensível, ela vai receber melhor, entendeu? Perguntaram qual o melhor horário para ser ingerido. Não, acho que melhor é junto das refeições se você está usando a cápsula via oral, porque vai absorver junto com a gordura da sua dieta, né? E a Kátia falou que ela tem instrumento de Jogren, que a suplementação está ajudando muito. É impressionante o número de doenças que a vitamina D melhora, tá? Para quem quiser saber um pouquinho mais disso, seria muito interessante ir no livro que, deixa eu pegar o nome dele aqui, que o Holick, né? Exatamente. Michael Holick escreveu, tem a tradução em português, da quantidade de doenças que se consegue melhorar com a vitamina D, né? A cor da pele tem a ver com a vitamina D. Na verdade, acontece até algo que a gente
a nossa intuição seria de ser o contrário. Pessoas com pele mais escura vão para o sol, tem que tomar mais sol para conseguir a mesma quantidade de vitamina D de pessoas mais claras. Só deixando claro que o que determina a cor da sua pele é a melanina, é outra coisa, tá? O que o Thiago está falando é assim, quem precisa mais de sol, ou a pessoa morena precisa mais, para pegar a vitamina D, porque ela é mais resistente. A pele protege mais, né? Posso tomar junto com a vitamina C? Eu não vejo problema, só que são duas vitaminas de solubilidade diferente, né? Uma lipossolúvel e outra hidrossolúvel. Talvez seria melhor tomar separado, mas eu não vejo nenhum problema se tomar junto. Alisson, sua mãe faz hemodiálise, ela pode fazer uso da vitamina D? Aí é uma questão que eu prefiro que você leve para o seu nefrologista, porque a hemodiálise é aquela questão que diferentes... O rim da sua mãe pode estar em diferentes estados, então só o seu nefrologista vai poder te ajudar nisso. Provavelmente ela deve estar com vitamina D baixa, porque o rim faz uma das fases, a fase final de ativação da vitamina D. Provavelmente ela deve ter a vitamina D baixa, mas aí tem que ser com orientação do nefro. Oscal D não é suficiente, tá? Não. Existe uma relação grande de vitamina D e doenças autoimunes, mas eu vou deixar aqui um pouquinho na mão do coisa que eu vou achar a capa do livro aqui para vocês. O Oscal D, gente, é o que eu falei, é cálcio com vitamina D. Primeiro que é dose baixíssima de vitamina D, eu acho que se eu não estou errado é 400, 800 miligramas, unidades, é muito pouco, insignificante. Tá? E ele vai fazer o quê? Beleza, você absorveu o cálcio. E o cálcio vai para onde? Entendeu? O que vai determinar se o cálcio vai para o lugar certo dele é a vitamina K2. E como a maioria das pessoas tem medo de gordura, não consome muita gordura, acaba que você não tem todas as vitaminas lipossolúveis, inclusive a K2, entendeu? Então eu acho que tem que ver uma dieta bem balanceada, entendeu? Para poder ter todas essas vitaminas. Fala um pouco da relação da vitamina D e doenças autoimunes. Então, é diretamente ligado. A vitamina D age diretamente na sua imunidade. Se você tem níveis de vitamina D baixa, você tem um risco muito maior de ter doenças autoimunes e de ter quadros agravados delas, entendeu? E é muito mais difícil, mesmo com medicação, você melhorar de uma doença autoimune. E você tem que lembrar que o tratamento principal padrão para doença autoimune é o quê? É um corticoide, é um esteroide. Só que você pode ter o esteroide natural aí vindo do sol, que é a vitamina D, né? Ó, gente, vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou virar aqui novamente. Peraí, vou te puxar aqui. Ó, essa é a capa do livro, tá? Michael Holick, vitamina D, como um tratamento tão simples pode reverter doenças tão importantes, tá? Que eu achei muito bacana, né? Que eu entrei aqui na Amazon e a Amazon já me ofereceu alguns outros livros que são muito bons. Esse de doença autoimune é muito bom. Exato. Ou Dieta da Mente aqui do... Exatamente. Dieta da Mente é o do David Perlmutter. Como Tratar Doenças Autoimunes é um livro que eu tenho também, um livro que inclusive aqui no Brasil a introdução dele é feita pelo Lair Ribeiro. Pode com a K2 aqui ó, também, ó. Exatamente, ó. Alguns outros livros, ó. Esse daqui a gente já mostrou. Aqui, ó. Vitamina D, seria esta vitamina milagrosa? Aí a próxima. Os resultados milagrosos de doses extremamente altas do hormônio da luz solar, a vitamina D. Altas doses de vitamina D, benefícios extraordinários. Segurança, né? Doenças autoimunes. Esse livro é muito legal, para quem quiser ver. O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. O legal aqui, assim, ó. Esse médico não somos nós, tá? A gente sabe bastante de medicina nutricional. E o Dr. Diogo aqui, além de saber de medicina nutricional, sabe cozinhar muito bem, né, Dr. Diogo? Deus, muito bem. O Dr. Diogo tem uma escola de culinária, ele com a esposa dele, e eu tive até a oportunidade de conhecê-los por conta dessa a escola de culinária, que eles mandam eles têm uma equipe que ensina a sua funcionária a fazer a alimentação adequada. Vamos ver outra. Vitamina D e sua relação com perda de peso. Olha, parece, os estudos não são conclusivos sobre isso, mas que a vitamina D melhora a sua sensibilidade à insulina. E com isso ajudaria a emagrecer, tá? Exato. Minha vitamina D está em 27,5. Comecei... Peraí, como é que eu faço? Reposição oral. Sair aqui do... Acho que é só...
Comecei a reposição agora, de oral 50 mil. 50 mil uma vez por semana. Posso refazer daqui a 2 meses. É uma das maneiras de repor vitamina D. Eu prefiro doses de ataque mais altas e depois doses menores. Doses quinzenais de vitamina D é uma boa estratégia? Depende da dose que Depende da dose que você está usando, tá bom? K2 temos aqui, Adriano, que bom, a vitamina D associada à vitamina K tem alguns benefícios extras. Cíntia, tudo bem? Que bom que você está sempre olhando nossas lives aqui. Toma uma dose de 50 mil unidades uma vez por semana, substitui 2.000 todos os dias? Depende, você tem que fazer o teste, se a vitamina D ficar alta, deu certo, tá? Não tem, assim, existem vários protocolos de reposição de vitamina D. A que eu gosto é fazer doses de ataque, 1, 2 ou 3 doses de 600 mil unidades e seguir com 5 mil unidades por dia depois. É isso aí que a gente faz. Vamos ver o que tem mais. Naira, obrigado. Sou aluna. Escola da Fran aí, ó. Vamos lá. Opa, vamos ver se tá tendo. Vai fora, isso. Ué, por que ele tá? Foi o último? Tem mais alguém com alguma pergunta aqui, aí? Ó, Rosana, Bruno, Balbo, obrigado por mostrar a capa do livro. Tive melanoma, vitamina D ajuda? Não, a vitamina D ajuda em qualquer câncer. Você tem que pensar o seguinte, o melanoma é um câncer que dá em áreas não expostas. O melanoma às vezes dá na axila, dá em área que não é exposta pelo sol. Não é o sol que causa o melanoma. O sol pode causar vaso celular, espino celular, que são cânceres relacionados com a agressão constante do sol. Então ajuda sim, não vejo problema não. Só para mostrar para vocês de novo, ó. Baseado nesses estudos aqui embaixo, eu vou passar devagarzinho para quem quiser depois dar uma olhada. Essa live vai ficar salva. Vocês salvam pra gente depois? Ó, aqui níveis de vitamina D, tá? Então a gente tem que observar esse lado aqui, o esquerdo. Os níveis de vitamina D, ó, câncer tá aqui, prevenção em torno de 60. A gente falar de obesidade, de diabetes, que é essa questão de ajudar no emagrecimento, a gente está falando ainda em níveis perto de 100. Deixa eu ver aqui, tem algumas dúvidas aqui, ó. O pessoal perguntou aqui, sintomas da falta de vitamina D. Todas essas doenças são aqui, diabetes, colesterol, tudo isso pode aparecer se você tem deficiência de vitamina D, você pode ter osteomalassa, dores musculares, dor óssea. São vários os sintomas, tá? Ana, vamos deixar salva a live sim, tá bom? E vamos jogar pro YouTube essa também, tá, pessoal? Como eu falei, nós agora não vamos... não vai ser toda a live que vai ficar salva, porque a gente quer o pessoal aqui, a gente quer o pessoal assistindo, a gente quer a audiência aqui. Então, vai ter lives que vão ficar salvas e vai ter lives que não vão ficar salvas, tá? Teve outra que falou aqui, ó, faço dieta cetogênica, devo suplementar quanto de vitamina D? Depende de quanto está o seu número, a gente precisa dosar para saber. A vitamina D, gente, tem mais a ver com o quanto de sol você toma do que com a dieta que você faz. Exatamente. Vitamina D melhora a qualidade do sono? Melhora porque age em sincronismo com a melatonina. Todos esses hormônios vão agir simultaneamente, né? Dermatite está relacionado com vitamina D? Se for aquelas dermatite psoriásica, que é uma doença autoimune, tem relação sim com a vitamina D, tá? Vitamina D mais A, o quanto é bom de D? Então, a quantidade, a gente não pode dizer, porque tem que individualizar o paciente. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai ter uma quantidade necessária. Agora, Renato, só para falar, a gente aqui costuma, na forma que a gente usa diariamente, a gente costuma suplementar vitamina D, não vou falar as quantidades, logicamente porque tem essa particularidade do Diogo, mas costumo tomar vitamina D3 com vitamina K2, com tocotrienóis e vitamina A, tá? É uma combinação que a gente usa bastante aqui. Renal, acho que eles perguntaram, porque realmente o paciente que é renal crônico, faz diálise, ele tem perda da função renal, então vai diminuir a ativação da vitamina D. Exatamente, e suplementação de um paciente renal, principalmente alguém fazendo hemodiálise, tem que ser vista com um nefrologista. Existe um horário para tomar vitamina D? Não, jejum depende. Se você está tomando sublingual, o jejum tá bom. Agora, se for via oral, junto com a alimentação, então não vai ser legal fazer em jejum. Gritica Milac. O mais importante que você pensar em uma dose de vitamina D para emagrecer é pensar em equilibrar a sua dieta, tá certo? Sua
vitamina D estiver muito baixa, ela pode até atrapalhar. Mas se sua vitamina D estiver muito alta, se você tiver 500 de vitamina D e estiver comendo errado, você vai estar acima do peso. Não existe pílula mágica, gente. Não adianta você tomar doses cavalares de vitamina D e comer no McDonald's, não vai fazer milagre. Fiz uma cirurgia de adenoma de hipófise, já toma alguns medicamentos. Tem que suplementar? Se sua vitamina D estiver baixa, sim, você tem. Exatamente. Manipulo geleia, colágeno, vitamina C mais selênio. Cadê? Vitamina D, estou errado? É porque esse tratamento que você está fazendo aí provavelmente é para flacidez, celulite, alguma coisa para a pele, né? Colágeno, vitamina D, selênio. Bom, e Afonso, vou te falar uma coisa. Eu não acredito em colágeno, tá? Nunca vi um estudo que provou que colágeno melhora a flacidez. E conheço vários médicos muito bons que concordam comigo nisso. Tá? Renal conservador, o que vocês dizem em relação à vitamina D baixa? Então, a vitamina D baixa tem que suplementar. Agora, a quantidade vai ter que ver com o nefro, porque ele vai dizer o quanto que esse paciente vai tolerar, ou quando ele está fazendo diálise, qual é o comprometimento renal que ele tem, né? Fatores intrínsecos para a correta absorção da vitamina D, ou somente a exposição solar já é adequada. Então, os fatores intrínsecos foram o que eu falei. Se você já fez a cirurgia de vesícula, você tem uma perda na vesícula, como que está a sua dieta, você tem quantidade adequada de gordura, entendeu? Se você não tem disbiose intestinal, que vai atrapalhar a absorção de vitaminas e minerais, entendeu? Tudo isso é importante. Mas a exposição solar é a principal. Gente, tem mais alguém com alguma dúvida? Eu vou dar uma revisão se a gente passou por alguma aqui. Pessoal, vamos responder, mas respondemos todas? Ok, então pessoal, vamos encerrar a live hoje. Daqui a 2 semanas temos novas lives e nós queríamos pedir ajuda, tanto no meu Instagram quanto no Dr. Diogo. Mandem algumas sugestões de temas que vocês querem saber sobre a live, tá bom? É isso aí. Obrigado por tudo. Obrigado, essa live vai ficar salva. E nós vamos jogar no canal do YouTube, tá bom? Vamos entregar aqui pro pessoal técnico, para eles salvarem. Encerrar aqui só? Encerrar aqui. Vamos tentar aqui. Clica aí. Encerrar.